Olá meus amigos, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Nelson Viegas, sou o diretor da Media Code para a Europa e esta apresentação é muito especial para mim porque vos vou falar de um produto que me é tremendamente querido. Naturalmente que a Media Code, sendo uma empresa tecnológica, uma software as a service, com um software mobile para publicação de conteúdos que tem uma utilidade muito grande do ponto de vista do conceito inteligente ou da lógica smart, não é? Da lógica inteligente, com aplicação para cidades inteligentes, espaços inteligentes, produtos inteligentes, embalagens inteligentes, retalho inteligente. Aqui se calhar sou a melhor expressão em inglês, Smart Retail. Mas a Media Code é uma empresa com uma plataforma tecnológica com múltiplas aplicações. E a aplicação que eu vos trago hoje, a utilização que eu vos trago hoje, é para mim a mais querida de todas as potenciais utilizações que a tecnologia Media Code pode ser, portanto, usada ou utilizada. O ECOA é sem dúvida o produto que eu mais gosto de apresentar, que eu mais gosto de vender. Principalmente por causa da sua utilidade do ponto de vista do bem que faz, portanto, à sociedade, que faz às populações, porque é realmente um lifesaver. Okay? Então, o que é o ECO? O ECO é uma solução de cidades resilientes para prevenção e atuação em caso de catástrofes pré e pós-incidente. ECOA é o acrónimo para Educação, Comunicação, Orientação e Alerta. É uma solução que nós vendemos para entidades que atuam no âmbito da proteção e da prevenção e da proteção civil, não é? Nomeadamente bombeiros, autoridade para a proteção civil, câmaras municipais, hospitais, enfim, entidades que têm um papel muito importante, quer na prevenção, quer no socorro, portanto, às populações em caso de incidente. Eu vou falar-vos um pouco sobre esta plataforma, como é que ela funciona. Não vai ser uma apresentação muito exaustiva, mas eu espero trazer, portanto, os aspectos mais importantes desta plataforma para, enfim, para todos. Já expliquei o que é que significa, portanto, ECOA, não é? Mas a pergunta que eu quero começar por fazer para abrir esta apresentação é a seguinte: será possível prever eventos como epidemias ou pandemias, catástrofes naturais, guerras? Será possível nós sabermos que estes eventos vão acontecer? Existe uma tendência para responder que não, é completamente impossível saber o que é que vai acontecer. Talvez nós possamos dizer que seria impossível prever a data em que uma pandemia como o Covid-19, portanto, iria acontecer, mas a verdade é que já se falava há muito tempo da existência, portanto, deste Covid-19, já tinha havido pequenos surtos, portanto, eu acredito que era perfeitamente possível prever, portanto, a chegada deste vírus, portanto, desta epidemia que depois virou uma pandemia. Mas aquilo que eu quero lembrar a todos nós é, enfim, desde que nós temos memória, desde o início do século passado, não é? Nós tivemos a peste espanhola, tivemos a peste suína, tivemos a gripe das aves, tivemos o HIV, tivemos as vacas loucas, ou a síndrome das vacas loucas, ou Creutzfeldt-Jakob, portanto, que é a variante humana, portanto, dessa doença, não é? Enfim, tivemos montes, portanto, de surtos, tivemos ébola, tivemos peste bubónica, ou sei lá, dependendo da parte do mundo, portanto, onde nós tivemos, há mais de 100 anos que nós vamos convivendo com eventos, portanto, epidémicos ou que afetam de alguma forma, portanto, a nossa saúde, não é? De maneira que isso é cíclico. Nós sabemos e ouvimos algumas pessoas influentes no decorrer desta pandemia que nós vivemos e ainda estamos, portanto, a viver. Agora já é o monkeypox, não é? Mas ouvimos muitos falar, eu lembro-me de ouvir uma entrevista do Bill Gates que dizia a próxima pandemia, ok? Portanto, nós sabemos que vai acontecer uma próxima pandemia. Podemos não saber como é que ela vai acontecer, podemos não saber exatamente a data que ela vai acontecer, mas sabemos que alguma coisa vai acontecer. Portanto, se alguma coisa vai acontecer, nós temos que estar preparados, temos que criar mecanismos que nos permitam fazer face a essa pandemia, a esse evento no campo da saúde, seja ele qual for quando ele acontecer.
Outro aspecto, portanto, importante tem a ver com as catástrofes naturais, não é? Será que nós podemos prever alguma catástrofe natural? Talvez a gente não consiga acertar ou não possássemos dizer que o evento, por exemplo, da Pedrógão Grande, não é? Com o número de mortes que teve, se podia ser previsto. Ainda que nós não possássemos prever, portanto, exatamente como ele aconteceu, não é preciso também prever, porque nós sabemos que todos os anos basta chegar à altura do verão para sabermos que somos acossados, nomeadamente, não apenas em Portugal, mas em todos os países do mundo, na Califórnia, no Brasil, enfim, na Grécia. É comum, chega ao verão e nós sabemos que as florestas ardem, e com as florestas a arder nós temos perdas de vidas humanas, uns anos mais do que outros, portanto isto é cíclico, acontece todos os anos. Como dizer que não é possível prever? É possível prever. Podíamos não prever, por exemplo, enfim, o desastre da ponte dentro dos rios, mas falava-se perfeitamente que a ponte, portanto, devia ser interdita, que havia problemas, simplesmente muitas vezes nós não queremos saber. Mas ouçam, os últimos 100 anos também nos traz de forma cíclica, ou são ciclones, ou são tsunamis, ou são tremores de terra, ou são vulcões a entrar em erupção. Portanto, nós de forma cíclica em toda a parte do mundo temos uma catástrofe natural a acontecer. Temos no Brasil os deslizamentos de terras, as barragens que rompem. Ouçam, é impossível dizer que vai haver um ano sem qualquer evento destes. Portanto, eles vão acontecer e é perfeitamente possível nós estarmos preparados, desenvolvermos estratégias para reagir, para sabermos nos comportar quando esses eventos acontecem. Outro tema é o tema das guerras, não é? Alguém poderá dizer, será possível ou seria possível ter previsto este conflito da Rússia com a Ucrânia? Provavelmente muitos técnicos destas ciências económicas, bélicas, políticas, poderão dizer que sim, que era claro, portanto, um escalar do conflito com a aproximação da Ucrânia à NATO, que seria expectável que algo como isto acontecesse, mas utilizando o mesmo princípio que eu utilizei ao falar, portanto, quer das doenças, das pandemias, quer das catástrofes, desde que eu me lembro, se pensarmos nos últimos 100 anos, desde a guerra de 1914, Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, as guerras constantes que nós temos vivido no Médio Oriente, no Afeganistão, no Iraque, a invasão do Kuwait, enfim, o Líbano, a Beirute, enfim, em África, é constante, e agora, portanto, na Europa, mas que nos traz um problema gravíssimo, que é a crise dos refugiados. As guerras são más em si, por causa das mortes que causam, por causa da destruição que trazem, mas existe um problema que perdura no tempo e que afeta os não afetados pela guerra, que é a questão dos refugiados, a crise dos refugiados. E nós vivemos isso todos os dias. Milhares de pessoas morrem, portanto, fugindo de África, atravessando o Mediterrâneo, em condições que não lembram a ninguém, não é? Pequenos botes, balsas, barcos cheios, mas as guerras trazem esta questão da crise dos refugiados, não é? E que muitas vezes nós não estamos preparados. Por exemplo, não nos passa pela cabeça, nós em Portugal, que um dia a França, por exemplo, levada por um efeito Napoleão, não é? Um novo Napoleão que se levanta com intenções de conquistar a Europa, desta vez não a partir da Alemanha, mas a partir da França, que invade Espanha, não é? E nós somos naturalmente o primeiro destino, portanto, dos refugiados espanhóis. Portanto, não passa para a nossa cabeça isto acontecer, mas se acontecer, estaremos preparados para receber estes nossos irmãos refugiados, portanto, de Espanha, ou o contrário, portanto, uma nova invasão, portanto, dos mouros à Península Ibérica, começando por Portugal, e nós temos que fugir para a Espanha. Estará a Espanha preparada para receber os portugueses? Enfim, a questão é esta. Nós podemos achar que nada vai acontecer, mas as coisas naturalmente acontecem. E estaremos nós preparados para dar resposta, portanto, a estas questões, não é? Aquilo que eu quero dizer e que me parece importante é uma parte do caminho já está preparado, já está pavimentado, e vocês vão perceber que eu estou a falar do papel das populações, que são principalmente as mais afetadas com todos estes eventos. Naturalmente é sobre a vida humana, é sobre a perda da vida humana e sobre a perda da qualidade de vida que nós, falamos, e é por causa das populações que nós desenvolvemos as tecnologias que desenvolvemos, e é por causa da população que eu estou
estou aqui, portanto, a falar convosco. Mas o primeiro aspecto, e é muito importante falar sobre isto, é que parte do caminho já está pavimentado. Hoje, os cidadãos estão 100% conectados e aptos a receberem informação. Há uns anos atrás, a informação fluía pelos mass media, ou tínhamos que estar em frente a uma televisão ou uma rádio ou ler um jornal, com um gap muito grande de tempo entre o evento, portanto, a acontecer e nós recebemos essa informação. Hoje não é o caso, a informação flui, portanto, com imensa rapidez. Temos uma tecnologia 5G a que toda a população já tem acesso, na maior parte dos casos. Temos mais de 5,5 bilhões de utilizadores de contas de smartphones. Se pensarmos que se retirarmos aos 8 bilhões de população, os infantes, as crianças e os bebés, poderíamos dizer que 100%, portanto, da população do mundo civilizado, primeiro mundo e mundo emergente, tem acesso à informação, tem um smartphone, portanto, na sua mão. Existem mais de 5 bilhões de utilizadores de internet e 92% desses utilizadores utilizam o smartphone para aceder à informação. Portanto, do ponto de vista do acesso à informação, o caminho está pavimentado. Não é possível hoje dizer que as pessoas não sabem, que as pessoas não têm informação. O que não existe é um planeamento, uma estratégia e uma tecnologia centrada na população para fazer a entrega desses conteúdos. Mas uma parte do caminho, portanto, já está preparada, a população está preparada para receber informação. Outro aspecto muito importante são as entidades responsáveis por garantir a segurança pública e fazer esta intervenção em caso de qualquer um destes eventos. Sabe muito bem o que fazer, tem planos, tem estratégias, tem, enfim, metodologias de trabalho para poder fazer, portanto, o seu trabalho. Portanto, por aqui diríamos que também não é o problema. Onde é que está o problema então? Está numa falta de alinhamento estratégico, está talvez numa falta, não é talvez, é com certeza, numa falta de educação da população. A população não sabe como reagir, independentemente dos eventos esporádicos que são feitos numa outra escola, num ou outro evento que determinada organização de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos resolve fazer para sensibilizar uma parte da população e consegue chegar a 200 ou 300 pessoas, não importa, mas a realidade é que a população, a maior parte da população não está sensibilizada, não está treinada, não está educada para poder reagir a estes eventos quando eles acontecem. Acredito também que as instituições estão politizadas. Existe esta tendência de ser dono, portanto, da sua quinta, do seu silo, da sua cerca, não é? E esta politização das instituições, e nós vemos muitas vezes, sabemos dos conflitos que existem, e não vou citar aqui, portanto, casos particulares, mas basta estarmos atentos às notícias para ver os conflitos que existem, que têm a ver com o assumir de responsabilidades ou o não querer assumir responsabilidades perante determinados eventos, mas temos instituições politizadas, temos um déficit tecnológico, temos tecnologias que não estão pensadas no cidadão, temos tecnologias que estão pensadas apenas na captação da informação que permite as entidades poderem agir, mas não existe, portanto, uma estratégia para a informação da população que, enfim, são os mais visados, os mais afetados quando estes eventos acontecem. O uso da tecnologia não é mais adequada, a informação está centrada em plataformas que já não têm, ou que não são as mais adequadas para isto, como por exemplo as redes sociais. Redes sociais são muito interessantes, mas não ancoram informação. Informação, se não for vista naquele instante que ela é publicada, desaparece, porque ela não fica ancorada de forma que a pessoa possa aceder a ela constantemente. Os websites são cada vez menos visitados. Portanto, existe aqui um conjunto de coisas que todas juntas, não é, impedem, portanto, o bom funcionamento desta relação entre as entidades responsáveis por garantir a segurança e a população. Vejam este exemplo, por exemplo. Imaginem um cidadão num dos lugares mais concorridos da cidade de Lisboa, que é a Praça do Comércio. Um lugar lindíssimo e onde os guias de turismo e os taxistas e os motoristas de Uber e os moços do tuk-tuk falam da Praça do Comércio, do grande terremoto que aconteceu em 1755 e o tsunami e o fogo e todas estas coisas. E as pessoas
pessoas que estão ali perguntam-se, não é? E onde é que está o plano de evacuação? Se isto tornar a acontecer, como é que eu faço? O que é que acontece? Para onde é que eu vou? Onde é que está o plano de evacuação? Onde é que está o plano de contingência em caso de uma enchente, de uma cheia, de um tsunami, de um terremoto, onde é que está? Não existe. E não existe forma de a pessoa aceder a ele. Se ele existe, está onde não faz sentido estar. Estará na Câmara Municipal de Lisboa, algures, no seu website, estará, efetivamente, mas a pessoa, a população, o utilizador da praça, do comércio, não tem essa informação para ser ensinado, para ser educado, para poder receber essa informação, ok? Mas, e é importante referir, mas faz sentido ser assim, não há nada que possa ser feito, é errado, muita coisa pode ser feito. E é por isso que nós desenvolvemos a plataforma do ECOA, porque sendo ela uma plataforma de publicação, de geopublicação de conteúdos, é possível nesta praça do comércio entregar tudo aquilo que nós quisermos aos utilizadores da praça, às pessoas que ali circulam, às pessoas que ali trabalham, às pessoas que ali vivem. É possível o munícipe, o visitante, o turista conhecer que, enfim, aquele torreão funcionava a Companhia das Índias e que no edifício ao lado era o Palácio do Dom Manuel I, que aquela estátua é de Dom José I, que era o rei do tempo do Marquês de Pombal, e pode receber toda a história daquela estátua, de como ela foi fundida, de quem era o Dom José I, enfim, receber informação e visitar o centro de interpretação do bacalhau, enfim, toda a informação do ponto de vista turístico, sobre a Praça do Comércio, mas também informação pode estar ali geolocalizada sobre as marés, sobre o plano de evacuação em caso de cheia, em caso de enchente, em caso de tsunami. Toda esta informação pode ser geolocalizada, pode ser entregue diretamente a cada pessoa que esteja utilizando um celular, um telemóvel e que esteja neste lugar. A tecnologia hoje permite a criação de cercas geográficas e entregar conteúdo contextualizado em tempo real para as pessoas que frequentam estes lugares. A pessoa com o seu celular, com o seu telemóvel, acede a esta informação, guarda esta informação e sabe o que fazer. Ela é educada relativamente a tudo aquilo que pode acontecer neste local. E quando eu falo da Praça do Comércio, falo exatamente as mesmas coisas de todos os lugares das cidades de Lisboa, da Praça do Marquês de Pombal, da Praça do Rocio, da zona de Belém, enfim, da Alfama, da Graça, qualquer lugar, qualquer local da cidade de Lisboa tem níveis de risco diferentes e os utilizadores, as pessoas, os transeuntes, os cidadãos, os munícipes, os visitantes, os turistas que frequentam estes lugares têm direito de ser informados, de ser educados, de ser instruídos sobre não apenas aquilo que existe do ponto de vista turístico, mas também e principalmente do ponto de vista da sua segurança. Portanto, tudo isto pode ser entregue de uma maneira fácil, de uma maneira simples, e estes conteúdos podem educar, portanto, os cidadãos de forma que eles se tornem mais proficientes na sua capacidade de agir, de atuar em caso de algum destes eventos acontecerem. Vamos perceber agora o ECOA. Conforme eu disse, ECOA é o acrónimo para Educação, Comunicação, Orientação e Alerta. O primeiro é o E da Educação. Então, esta plataforma permite a criação de conteúdos que educam a população, conteúdos em qualquer formato digital, vídeos, PDFs, HTML, enfim, áudio, qualquer formato digital pode ser carregado na plataforma, geolocalizado no lugar onde ele faz sentido estar e ser entregue ou conforme referi por geolocalização ou então por Near Field Communication ou com um simples QR Code, um simples QR Code pode entregar a informação
que é relevante para os cidadãos naquele lugar. As pessoas, quando estão informadas, quando são educadas, reagem com mais efetividade aos eventos quando eles acontecem. O segundo princípio, o segundo postulado é comunicação. Quando a informação flui entre as pessoas e entre as equipas, quando os publicadores de conteúdo, quando as entidades que são responsáveis por garantir a segurança publicam um conteúdo, atualizam um conteúdo e esse conteúdo é em tempo real automaticamente entregue à população residente, à população que circula no momento em que ela é útil, essa comunicação flui. Se os conteúdos tiverem qualidade, essa informação é partilhada, ela ganha reverberação, as pessoas gostam de ler, estudam, aprendem. Quanto melhor e quanto mais qualidade tiver o conteúdo criado, mais facilmente ele é compartilhado e mais facilmente ele ganha, ele pode viralizar nos celulares e nos telemóveis de todas as pessoas. Okay? Portanto, o segundo aspecto é comunicação. O terceiro, naturalmente, é orientação. Pessoas, quando recebem conteúdo que é válido, que os educa, conteúdo que flui, portanto, com comunicação que está em tempo real e de forma contextualizada, permite que as pessoas possam ser orientadas, pessoas possam em tempo real receber a orientação que necessitam para poder fazer as suas escolhas face a qualquer um destes eventos. E por fim, não menos importante, é os alertas. E tudo isto de alguma forma funciona em tempo real. Eu tenho a informação do plano que está, do plano de evacuação ou do plano de contingência do lugar onde eu estou, mas se no lugar onde eu estou for suscetível de ocorrer um evento qualquer, eu automaticamente sou informado, recebo um alerta no meu celular com um plano de contingência, com um plano de ação, com uma orientação relativamente àquilo que eu devo fazer. Portanto, isto é muito fácil de fazer, muito fácil de implementar e para isso eu tenho que vos falar da plataforma e vou mostrar agora como é que funciona a plataforma. De uma forma tradicional, nós diríamos que ela começa nos publicadores, portanto, dos conteúdos. Entidades como os bombeiros, a Polícia de Segurança Pública, enfim, a Proteção Civil e outras entidades, hospitais, são aquelas que são responsáveis por criar, portanto, os conteúdos que são importantes para as populações. Este seria um método tradicional. Portanto, as entidades criam o conteúdo é lançado na plataforma e a plataforma entrega, portanto, os conteúdos geolocalizados. Não está errada esta forma, ok? Mas eu gostava de vos apresentar este modelo de uma maneira diferente. O ECOA está centrado no cidadão. Para nós trabalharmos com a ferramenta, nós temos que perceber a ferramenta do ponto de vista da maneira como ela foi criada. E ela foi criada a pensar no cidadão. E foi criada a pensar no cidadão do ponto de vista em que o cidadão está incluído no ambiente, portanto, onde ele vive, onde ele mora, onde ele se movimenta, onde ele trabalha, onde ele faz as suas compras. Portanto, o cidadão no seu entorno, portanto, na sua envolvência. Okay? Pode ser na cidade, pode ser no campo, pode ser um meio citadino, pode ser um meio rural, mas o cidadão sempre enquadrado com o lugar onde vive. Porquê? Porque é o lugar onde ele está, o lugar onde ele circula, o lugar onde ele vive, que lhe vai entregar os conteúdos que são relevantes. O princípio do ECOA é este, o cidadão e o seu entorno, porque é o entorno que fala com o cidadão, é o entorno que entrega os conteúdos que são necessários receber. É na altura, no momento em que o cidadão está numa posição que pode eventualmente ser de risco, é nesse lugar que ele tem que ter a informação que é relevante para ele, porque é nesse momento que ele vai prestar atenção a ela. E não necessariamente quando ele está sentado em casa, como por exemplo muitos estarão neste momento a assistir, portanto, a este vídeo, ok? Portanto, ou seja, se nós estivéssemos aqui numa situação de calamidade, importava que eu vos estivesse a falar convosco no momento em que ela está a acontecer e a dizer-vos exatamente o que deveria estar a acontecer, ok? Portanto, o que é importante? O cidadão e o seu entorno. Depois
pois então sim as entidades que são responsáveis por garantir a segurança e por fazer a intervenção, elas mesmas são responsáveis por criar os conteúdos que são conteúdos formativos e educacionais para as populações. Esses conteúdos são então carregados na plataforma e a plataforma vai geolocalizar os conteúdos e entregar os conteúdos nos lugares onde eles são efetivamente necessários e onde eles são relevantes. Para juntar a isto e para terminar esta apresentação, que eu gostava que fosse rápida e simples, nós temos que pensar na sinalética. É necessário desenvolver uma sinalética diferente que não informa apenas a existência de perigo. Não basta ter um sinal informativo a dizer que pode existir uma enchente, pode existir ali uma cheia, ou, por exemplo, estar no paredão que vai de Lisboa a Cascais e dizer que ali existe um risco de onda, sem colocar ali um conteúdo que diz à pessoa o que deve e o que não deve fazer, onde deve circular e onde não deve circular, e se a maré encher, qual o procedimento que deve fazer. Portanto, deve ser desenvolvida uma sinalética adequada, informando que naqueles lugares existe uma informação para além daquela que a pessoa está a ver e que essa mesma informação pode ser capturada pelo utilizador através do seu telemóvel. Espero que tenham gostado desta apresentação sobre o ECOA. Partilhem, é importante que as pessoas saibam que esta plataforma existe, que ela pode ser utilizada e que as pessoas possam começar a cobrar às entidades públicas a existência desta sinalética e desta informação onde a mesma é necessária. Um abraço, obrigado por terem ouvido até ao fim, e qualquer coisa que vocês necessitem, por favor, entrem em contacto através do www.mediacode.com, através das nossas redes sociais ou através do meu contacto, que eu vou deixar aqui o meu QR Code do meu cartão de visita para que vocês possam capturar e a partir daí poderem falar comigo. Um abraço!